A paz a todos, que Deus abençoe seu dia, sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém. Amados, sejam bem-vindos ao canal das Cartas para Deus. O título da carta de hoje é: Eu tenho reconhecido Jesus como meu Senhor e Salvador? A palavra do Senhor que me dá base para falar sobre isso está lá no livro de João, no seu capítulo 14, a partir do versículo 6. A palavra do Senhor que vai dizer assim: E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora a conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Eu estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê ao Pai. E como dizes tu: Mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? E as palavras que eu vos digo não são as que digo de mim, mas o Pai que está em mim, quem faz estas obras. Crede em mim que estou no Pai, e o Pai está em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes, eu em meu nome farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Só até aqui, amados. Amados, nós vemos, talvez inclusive com nós mesmos, pessoas reconhecendo a Jesus como o Senhor e Salvador das suas vidas, entregando a vida a Jesus, dizendo com a própria boca: Senhor, eu reconheço a Ti como meu Senhor e Salvador. Mas será que isso tem de fato acontecido? Será que isso tem de fato acontecido? Porque o segredo maior de uma conversão completa não é só a declaração. O segredo da conversão completa não é só declararmos: Senhor, eu reconheço a Ti como meu Senhor e Salvador. Tá aí, e aí? Parou por aí? Uma conversão completa, ela vai muito além dessa declaração. Ela precisa ter ações efetivas. Quando nos convertemos sinceramente a Jesus Cristo, quando reconhecemos Ele como nosso Senhor e Salvador, temos que ir além disso. Temos que seguir os seus caminhos. Temos que colocar em prática os seus ensinamentos. Seremos falhos, seremos errantes, seremos pecadores. Mas pecadores diferentes, pecadores remidos, que não cometem os mesmos erros. E aqui, ao longo da história da Bíblia, nós temos muitos exemplos de pessoas que se converteram ao cristianismo, pessoas que se converteram verdadeiramente a Cristo. Vemos aqui a mulher do fluxo de sangue. Ela tinha convicção de que se ela apenas tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. E assim ela colocou isso em prática, ela não ficou só nas palavras. Eu creio que Jesus pode me curar. Eu creio que Ele pode transformar a minha vida. Mas ela foi até lá e tocou nas vestes de Jesus. E ela foi de fato curada. E qual foi a primeira coisa que Cristo disse a ela? Após descobrir, porque ela tocou em oculto. Mas Jesus sabia que alguém
tinha tocado diferente nele. Alguém tinha sido convertido de verdade, no meio daquela multidão. Senhor, tem uma multidão aqui, como assim? Quem tocou em ti? Alguém me tocou diferente. O que Cristo estava querendo dizer aqui, que alguém havia sido curado pela própria fé, que alguém havia sido convertido a Jesus pela própria fé. Era isso que Jesus queria fazer ali. Porque as pessoas, de fato, muitos haviam tocado. Mais uma. Apenas uma. Com muita fé. Creu que Jesus poderia curá-la, mesmo sem declarar a cura, apenas por ela tocar nas vestes dele. A mulher do fluxo de sangue, que não tem nem o nome dela aqui. Ela se converteu. E Jesus declarou: vá em paz, meu irmão. Vá em paz, a tua fé te curou. Aqui também, olhando Saulo, que era um dos doutores da lei, conhecedor absoluto, 3 nacionalidades. Imagina o poder que Paulo tinha nesta época. Muito conhecedor da palavra, porém não transformado por ela. E aí Jesus teve que vir, após a sua ressurreição, a ter com Paulo, porque ele sabia do potencial de Paulo, que não estava sendo usado da forma correta. Paulo estava usando todo aquele conhecimento que ele tinha de uma forma incorreta. Por isso que a palavra diz que a letra mata. Quando não há sabedoria na letra, a letra mata. Quando ela não é usada com sabedoria, ela mata. Nós sabemos que até o inimigo conhece muito mais a Bíblia do que todos nós. Mas ele não tem a sabedoria, não tem a revelação de Cristo, da palavra. E então Jesus fala com Paulo, que ainda era Saulo, e vocês conhecem bem a história, e ele é convertido, e ele reconhece Jesus como Senhor e Salvador, mas ele não parou por aí. Paulo virou um apóstolo após a ressurreição de Jesus, que mais converteu gentios que não são do povo judeu a cristãos. Paulo se converteu verdadeiramente a Cristo. Porque mais que declarar a conversão dele, ele fez a obra. Ele foi transformado pela obra. E mesmo passando angústias, aflições, tinha um espinho na carne, foi preso, açoitado muitas vezes, Paulo se converteu a Cristo. Se olharmos ainda na sequência, quando Jesus estava na cruz, haviam 2 bandidos. Um ainda blasfemando contra Jesus: não és o Filho de Deus, por que não desce daqui? E o outro: nós merecemos estar aqui. Ele não. E ele olha para Jesus e: Jesus, quando estiveres no paraíso, lembra-te de mim. Ele não teve tanto tempo, como a maioria de nós temos. Mas ele se converteu verdadeiramente a Cristo. Ah, mas e as ações? O que ele colocou em prática? Mais uma vez aqui a fé. Ele reconheceu Jesus como alguém diferente, como alguém que não merecia estar lá. A compaixão que Cristo teve com todos nós, ele viu naquele bandido, naquele ladrão. E o próprio Jesus declarou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aos pés da cruz, na cruz, né, aliás. Na cruz, aquele bandido foi salvo. Na cruz ele se converteu.
E quantos de nós temos caminhado por aí dizendo, não, eu já reconheci Jesus como Senhor e Salvador, já desci as águas do batismo. A conversão completa, ela tem que gerar frutos. Ela tem que gerar ações. Pois as palavras o vento leva. A palavra de Deus não, porque é a revelação. Mas as nossas palavras, eu reconheci a Cristo já, não tá tudo bem. Não preciso ir na igreja. Não preciso fazer mais nada, é só não ficar pecando aí, não fazer mal para ninguém, não. Vai muito além disso. Uma conversão completa gera atitudes. Uma conversão completa gera ações. Mas como que nós podemos fazer isso, né? Se já não está claro, né? Como nós podemos fazer isso? Eu estou olhando aqui porque são as cartas para Deus, né? Eu escrevo primeiro. E aí eu tenho que me basear no que Deus me entregou. Então aqui, como podemos fazer isso? Entendendo que no reino de Deus, dividir é multiplicar. Na matemática nossa aqui, humana, quando dividimos temos partes menores. No reino de Deus não. No reino de Deus, quando dividimos, quando você divide o que você tem com aqueles que necessitam, você está multiplicando na vida deles e na sua. Se pegarmos aqui as passagens bíblicas, Elias, que estava numa caverna sendo cuidado por corvos, tomando a água do ribeiro. Os corvos pararam de alimentar e a água do ribeiro secou. E Deus disse que ele fosse até a cidade e encontrasse com uma viúva. E quando ele lá chegou, aquela viúva nada tinha, a não ser um pouco de farinha e azeite. E o profeta disse a ela, dê primeiro, faça um pão e dê primeiro a mim. E ela disse, nós só temos para nós vamos comer e morrer. Mas ele disse, siga. Você sabe que eu sou um profeta de Deus, siga o que eu estou pedindo. E assim ela fez. Ela não tinha praticamente nada para dividir. Um pouco de farinha e azeite iam comer e morrer. E ela dividiu. E aquilo se multiplicou. Nem era na época ainda de Jesus, era bem antes. Mas aqui esta mulher entendeu que dividir é multiplicar. E quantos de nós vemos aqui, vivemos nesse mundo, temos já o ensinamento de Jesus, ele pagou os pecados na cruz por nós, e até hoje não entendemos que dividir é multiplicar, e tem pessoas gananciosas, pessoas que não dividem nada com ninguém, pessoas que não se importam com o próximo. Uma conversão verdadeira a Cristo não está só nas palavras, está nas atitudes. E a primeira delas é entender que no reino de Deus dividir não é dividir em pequenas partes, mas é multiplicar. Quando você divide o que você pode, o que você tem, com os necessitados, você está multiplicando. O próprio Jesus, quando ele ia ensinar, quando ele já tinha ensinado mais aos apóstolos e os liberou para ir pregar para os judeus apenas, até aqui, ele sempre mandava de 2, dividia os apóstolos, eram 12, dividia de 2 em 2. Dividir para multiplicar. Ele dividia e cada 2, né? Cada dupla ia para um lugar para evangelizar mais pessoas, para levar a palavra de Deus mais pessoas. Porque dividir é multiplicar no reino de Deus. E o próprio Jesus, em meio a uma multidão que o ouvia, já era passada tarde das horas. E ele diz aos apóstolos, não é bom que mandemos este povo embora, vamos alimentá-los.
E todos ali perplexos, mas Senhor, não temos nada aqui. A única coisa que encontramos foram esses 5 pães e os 2 peixes. E Jesus disse, é o suficiente, traga. 5 pães e 2 peixes. E Jesus dividiu, e aquilo se multiplicou. E aquilo se multiplicou e ainda sobraram 8 cestos, e ele disse, não, recolha tudo. Recolha o que sobrar. Não pode haver desperdício. E quantas vezes nós mesmos desperdiçamos nas nossas casas e não ajudamos a quem necessita. Desperdiçamos no nosso lar, jogamos coisas boas fora e não temos a compaixão, a caridade de consumir menos e ajudar quem precisa. Dividir para multiplicar, amados. Essa é a conversão verdadeira a Cristo. Dividir para multiplicar. E o que você e eu temos dividido para multiplicar na vida das pessoas, inclusive na nossa? Quando dividimos para ajudar pessoas, estamos multiplicando na vida delas e também nas nossas vidas, porque nada nos faltará, como diz a palavra no Salmo 23. E o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Desde que multipliquemos. Normalmente nós estamos mais preocupados com as nossas batalhas, com as nossas lutas, com o dia a dia, do que com a conversão genuína. Quando temos uma conversão genuína a Jesus Cristo, quando entregamos de verdade a nossa vida a Ele, nossa vida é transformada. Enquanto paramos de nos preocupar com os problemas do dia a dia, mas passamos a fazer a boa obra, dividindo para multiplicar. A nossa conversão verdadeira vai trazer frutos verdadeiros nas nossas vidas. Aqui lembre-se e entenda, as batalhas, elas vêm. As dificuldades vêm, os ataques vêm. Não fique prostrado para pessoas por conta das batalhas. Não fique lamentando o que as pessoas fazem com você e comigo. Isso é para mim também, né? Quando eu falo, já disse outras vezes, não é só para quem está ouvindo, mas primeiro é para mim. Primeiro Deus fala comigo. Problemas ou situações, elas vêm. Mas seja forte, seja corajoso, como Deus falou com Josué quando ele ia substituir Moisés. E Josué era um grande guerreiro. E como guerreiros, como fortes e corajosos não pela nossa força, mas pela força de Jesus Cristo, pelo amor de Jesus Cristo. Nós não nos prostramos diante de barreiras, nós não caímos diante de dificuldades, mas nós nos prostramos a Jesus Cristo. Nós nos prostramos para orar e para clamar e pedir a Ele que nos dê direção e nos livre de todo mal. Mas com atitudes também, dividindo para multiplicar. Divida para multiplicar, amados. Seja surpreendido pelo que acontecerá na sua vida. Que eu também seja surpreendido pelo que acontecerá, pelo que tem acontecido na minha vida. Que sejamos transformados pela palavra de Deus, mas ir além, com as nossas atitudes de acordo com a palavra de Deus, dividindo para multiplicar, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador, mas mais que isso, colocando em prática, dando água a quem tem sede, dando pão a quem tem fome, sendo transformado pela palavra de Deus e colocando ela em prática. Amados, fiquem com essa palavra nos seus corações. Que Deus abençoe a vida de todos. Que Deus abençoe sua casa, sua vida e toda a sua família. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, amados. Até mais.